Olá, pessoal! A aula de hoje tem como proposta apresentar a vocês dicas de como confeccionar um painel. Antes de a gente trazer todas essas dicas, eu gostaria de introduzir o assunto no seguinte sentido. Quando nós organizamos um trabalho acadêmico, seja ele qual for, a gente tem três formas de divulgar esse trabalho. Nós temos o formato de divulgação em painel, o formato de divulgação em apresentação oral e o formato de divulgação em artigo científico. São os três formatos de divulgação de um produto, de um organizado científico, de um estudo epidemiológico, né? Hoje, a minha proposta é apresentar a vocês como que se organiza um painel. Como que se organiza um painel para um evento científico. Pode ser para uma semana acadêmica, pode ser para um evento científico de uma área específica do teu interesse, né, da tua profissão. Então, qualquer evento científico, ele tem essa proposta de apresentação no formato de painel. As outras modalidades eu irei apresentar em outros momentos, tá certo? Eu organizei esse manual básico no intuito de facilitar a vida de vocês. Ele não tem nenhum livro, não tem uma referência de livro, de artigo. Tudo que eu vou apresentar a vocês é pautando-se na minha experiência pessoal como professora de método, como professora de epidemiologia clínica, né, que sou, e vendo também, vivenciando muitos eventos científicos em diferentes locais, tanto nacional como internacional. Então, tem algumas dicas bem interessantes que a gente possa trocar e você ter um resultado bem feliz de confecção de um painel de evento científico, tá certo? Inicialmente, as dicas que eu gostaria de trazer é que um painel, para que ele tenha qualidade, ele precisa de ter algumas características básicas. Primeira delas, precisa ser visual. O painel ele tem que chamar a atenção de alguma forma. Então, um painel, um cartaz, um pôster preto e branco não chama atenção. Fica muito sem graça. Então, a gente tem que trabalhar um pouquinho com a nossa criatividade. Somos profissionais da saúde, não somos da área visual. Muitos até o são, mas a grande maioria não. Então, a gente vai trazer algumas dicas de melhora aí, da nossa capacidade de organizar um pôster para um evento científico. Então, a questão visual, ela é bem importante. Segunda situação, bacana trabalhar com imagens, bacana trabalhar com cores, porque essas informações despertam o interesse das pessoas. O ideal é que nesse momento de organizar um painel, nós possamos trabalhar com a nossa criatividade, tá? Então, gente, liberem a criatividade de vocês e vamos lá. Bom, a minha proposta é apresentar a organização de um painel num formato de programa do PowerPoint. Hoje, com a tecnologia avançada e com os recursos que a gente tem na internet, a gente pode utilizar diferentes programas, né, computacionais para criar um pôster, para criar um painel. Mas caso você não saiba mexer e não tenha nem interesse em pesquisar, eu vou apresentar a vocês um passo a passo de como monta um painel num programa que é muito comum nos computadores, né? Que é o Microsoft PowerPoint, tá? Então, a gente vai mostrar o passo a passo de como que eu monto um painel dentro do PowerPoint, que é o que nós temos aí à mão mais comum. Mas caso você tenha interesse de montar num outro formato, não há problema algum. Você pode montar o seu painel num outro formato, na sequência, depois dessa sequência de fala, do dimensionamento da tela, você pode absorver as informações relacionadas às dicas de como constituir as informações dentro do painel. Tá? Então, vamos falar um pouquinho do dimensionamento. Para que nós montemos um painel dentro do programa PowerPoint, a gente precisa organizar o programa, para que ele entenda que a informação que você vai organizar é no formato de painel. Tá? Então, eu tenho algumas telas do programa do PowerPoint, e dentro dessas telas a gente vai proceder com algumas explicativas. Tá? Primeira coisa, quando eu abro o meu arquivo inicial, eu tenho um ícone chamado design. E dentro desse ícone design, a gente tem a possibilidade de mudar o tamanho do PowerPoint, mudar o tamanho da tela, dimensionar para um tamanho de um pôster de um evento científico. Então, eu clico aqui e clico em tamanho do slide, ele vai me abrir uma janelinha.
tá? Ele vai perguntar, você quer padrão, widescreen, ou você quer um tamanho personalizado. A nossa proposta é o tamanho personalizado. E quando eu clico em tamanho personalizado, a gente vai clicar ali em largura, 90 centímetros. Gente, esse é um tamanho padrão, tá? Eu defini esse tamanho, não foi da minha cabeça, foi do tamanho dos eventos científicos, né? Então, em via de regra, a largura é de 90 centímetros e a altura de 120 centímetros. Uma vez que eu dimensione a largura e a altura, eu clico no OK, tá? Aí ele vai me perguntar, você quer maximizar essa tela? Você coloca assim, maximizar a tela. Bom, o ideal é que você deixe o teu PowerPoint branquinho, como se fosse um painel, um cartaz em branco que eu vou desenhar dentro desse cartaz. Essa é a primeira grande dica. Uma vez preparado o trabalho para iniciar, né, preparada a tela, você a partir de agora começa a usar a sua criatividade, tá? Então esse é um painel dimensionado. A gente tem que ter em mente que ele é diferente do PowerPoint usual, tá? Então uma questão que eu gostaria de trazer de dicas é o tamanho do texto que eu tenho que utilizar dentro desse painel. Então, a nossa primeira dica em relação ao texto é o tipo da letra que você vai utilizar. Pessoal, um painel é para ser utilizado num evento científico, diferentes pessoas vão visualizar o teu trabalho, a tua proposta, né? Então, a ideia é que a letra que você vai divulgar a informação seja uma letra de fácil leitura, de qualquer pessoa, né? Então, quais são as letras bem interessantes? Arial, Arial Black, Times, Calibri, Verdana, que são letras mais redondinhas. Eu gosto muito de usar Arial Black nos títulos, porque o título fica mais gordinho, fica mais visível. Vocês vão ver ali logo à frente, fica bem interessante, tá? Então, esses são os tipos de letra. Professora, tamanho da letra. O que você diz de dica? No PowerPoint, para título, o ideal é utilizar o tamanho de 60 a 80. Professora, ganhou muito espaço do meu pôster 60 a 80. Posso diminuir? Se está muito grande, gente, sugestão, diminua o tamanho do título. Você não precisa ter um título de 5 linhas, né? O título ele tem que ser informativo, ele tem que ser conciso, ele tem que ser interessante. Então, um título com tamanho de 60 a 80 tem que dar no máximo 2 linhas, no máximo 3, tá? Então, tomar um cuidado com isso. Subtítulo. O que é o subtítulo de um painel? São os nomes dos autores. A letra que a gente sugere para esse subtítulo é de 50 a 55. Menor que isso fica muito pequenininha, maior fica muito grande. Então, use esse tamanho de letra que ele é ideal. E aí tem que tomar um pouquinho de cuidado nos eventos, porque em alguns deles eles sugerem que você identifique o nome da pessoa pelo sobrenome, como são nos artigos. Antes coloca o sobrenome, vírgulas iniciais, tá? Pode ser que aconteça. Para eventos científicos dentro do ambiente universitário, em via de regra, a gente coloca o nome inteiro das pessoas, né? O meu grupo é composto por 5 pessoas. Quem que vai para o primeiro? Tem uma regra. Você pode colocar em ordem alfabética, você pode colocar da maneira como você achar mais interessante. Não existem regras para essa organização dos nomes. Uma dica que eu dou é que quando você apresenta ali os nomes dos autores, seria bacana colocar um sublinhado ou um asterisco do lado daquela pessoa que vai fazer a apresentação. Quando você está apresentando, reportando essa informação numa apresentação de evento científico, até mesmo na apresentação de um trabalho, é bacana identificar quem vai apresentar, se é uma ou duas pessoas. Em via de regra, um pôster máximo apresentado por 2 pessoas. Então, coloca o asterisco ali no lado do nome da pessoa, pode até sublinhar o nome da pessoa. Outra dica legal, gente, é que o orientador, em via de regra, é o último nome, tá? Ou você pode colocar alunos e orientador, não há problema algum. Tudo bem? Uma outra dica que eu gostaria de trazer é que também no subtítulo desses pôster, eu gosto de sugerir que se coloque uma informação, que é o e-mail de uma das pessoas, de um dos componentes do grupo. Em eventos científicos, pessoas estão circulando constantemente naqueles pôster, naqueles cartazes, e nem sempre você está do ladinho do seu pôster esperando alguém vir fazer uma pergunta. Pode ser que passe alguém que se interesse pelo teu trabalho e não tenha ninguém ali para responder nada na hora. Legal ter um e-mailzinho, porque aí a pessoa vai olhar, vai bater o olho e falar, puxa, que legal, vou entrar em contato para trocar uma ideia.
Então, é bem bacana colocar o e-mail, tá? E no corpo do texto, daí o e-mail pode ser numa letra menor, tá, gente? Não ter tanta visibilidade, assim, não precisa ser na letra 50 ou 55, pode ser na 36, que é o corpo do texto. O restante do corpo do painel, ele pode ter uma letra entre 36 a 50. Professora, 36 é muito grande. O que dá para a gente colocar? No máximo 28, gente. Menos que isso, fica muito pequenininho. E o pôster, como eu disse lá no começo, ele tem a intenção de ser visual. Ele tem que chamar a atenção. Um pôster muito escrito é cansativo, as pessoas vão passar batido, tá? Então, tomar cuidado com esse sentido. Com relação às imagens. Bom, gente, hoje, esses programas, PowerPoint, Canva, outros tantos programas que a gente tem para montar um painel, para colocar a imagem é simples, você puxa para dentro do sistema, né? Mas eu vou mostrar para vocês como que eu insiro uma imagem no PowerPoint, caso você não saiba. Então, eu clico ali no ícone inserir, tá? E dentro do ícone inserir tem a informação de imagens. Quando eu clico em imagens, vai me abrir uma telinha. E ali eu posso buscar na minha biblioteca de imagens ou nos meus documentos uma imagem. Coloquei aqui, por exemplo, a tulipa, tá? Dentro da inserção da imagem, eu consigo mexer na imagem. Como é que eu faço? Eu clico em formatar. Na formatação, eu consigo aumentar, diminuir, cortar, tá? Então, eu posso mudar ali o tamanho da imagem. Inclusive, eu posso deixar essa imagem como imagem de fundo. Num pôster é bacana ter imagens de fundo, fica bonito, chama atenção. Eu vou trazer alguns exemplos para vocês que vocês vão gostar. Então, assim, clicando ali em cima, a gente consegue identificar ali uma possibilidade de mudança de cor e dentro da cor eu colocar uma cor que a gente chama de gota d'água, que fica uma cor de fundo. Olhem ali como fica legal, tá? Só outra dica aí. Bom, essa é uma dica que vem junto com o PowerPoint, né? São coisas internas e dentro dos outros programas você vai ter a transparência da imagem, colocar a imagem para trás, imagem para frente, aí é a habilidade de cada um mexendo nos programas, tá certo? Eu vou entrar agora numa questão que é muito vinculada à formatação. Professor, o que tem que ter no pôster? Quais são as informações que eu coloco? Eu coloco igual eu coloco no artigo? Não, é diferente. O pôster, ele é visual, ele é um contato diferente com o público. Então, a gente tem aqui algumas questões, né? Eu vou distribuir informação nesse pôster, beleza? Em via de regra, o título fica em cima. O que eu posso fazer para destacar esse título? Então, eu posso aqui dentro do PowerPoint identificar algumas formas, por exemplo, pegar uma forma de retângulo e colocar lá no topo do meu painel. Por quê? Porque ali eu posso inserir o meu título e o meu subtítulo, dividindo do restante do pôster, tá? Dentro dessa formatação, isso aqui é super simples, né, gente? Vocês podem pensar em outras coisas. Dá para a gente, inclusive, transformar essa cor fechada numa cor mais ingradiente, que a gente chama, né? Então, eu consigo clicar ali, preenchimento da forma, gradiente, e identificar um formato numa corzinha mais amigável, mais amena, e colocar ali o título conforme a letra e a cor que eu queira daquela letra, tá? E estrutura do texto que eu vou inserir no pôster. Então, os textos do pôster, eles seguem o formato dos resumos apresentados para o evento. Então, você vai mandar um resumo. O resumo, ele, em via de regra, tem um resumo estruturado, uma introdução, um objetivo, métodos, resultados e conclusões. É bacana colocar também no pôster, né? No resumo a gente não põe, mas no pôster é interessante, colocar algumas referências bibliográficas, mas não um monte. Tem que ser de 3 a 5, pouquinha coisa. Porque o mais importante do pôster não são as referências, é o conteúdo que você vai apresentar. Aí você pode me perguntar, professora, e a discussão? No artigo a gente tem discussão. Coloca a discussão no pôster? Pessoal, a dica é não colocar discussão. Por quê? Porque a discussão é a tua fala. Você não precisa discutir informação no pôster. O pôster, ele é para ser apresentado. Você vai apresentar a proposta do teu trabalho, você vai colocar como você fez, quais são os principais resultados, mas a discussão
ela é feita no momento da apresentação, então não tem ícone de discussão no pôster, tá? Bom, como que eu vou organizar essas informações dentro do pôster? Gente, não tem uma regra. Você pode colocar em formato de coluna, você pode colocar em formato de texto corrido, do jeito que a tua imaginação criar. Não tem uma regra. Mas uma regra eu trago, uma dica eu trago. Faça em diferentes caixas de textos. Por quê? Porque se eu coloco numa única caixa de texto, eu não tenho muita mobilidade nesse cartaz. É um cartaz de 1,20 m de altura e 90 centímetros de largura. É grande. Então, para que eu tenha maior mobilidade, qual que é a dica que a gente traz? Clica em inserir. Dentro do inserir tem caixa de texto. E você pode colocar diferentes caixas de texto no teu pôster. Uma caixinha de texto para a introdução, uma caixinha de texto para o objetivo, uma caixinha de texto para o métodos e assim por diante. E distribuir da melhor forma essa informação neste grande painel. Com relação a dicas de organização do trabalho neste formato, são essas. Agora, gente, eu gostaria de apresentar a vocês alguns exemplos de pôster e comentar algumas questões aí que vai servir de encaminhamento para o desenvolvimento do teu pôster, tá? Então, vamos lá. Alguns exemplos de alunos que já passaram por mim, de exemplos da vida, tá? Bom, primeiro exemplo. Esse pôster, o que vocês acham, gente? Pôster legal, chamativo, tem uma imagem legal? Não. Pessoal, esse não é o pôster que o estudante, que faz parte das minhas atribuições aí, potencializar, que tem que apresentar. Não é um pôster de um estudante da Universidade Federal do Paraná, tá? O que eu posso comentar desse pôster? Ele tem algumas coisas legais. Vejam que bacana o jeito que ele distribuiu aqui o título das demais informações do pôster. Legal esse arqueadinho aqui, né? Uma coisa que eu acho super bacana dentro dos eventos é colocar o logo do evento. Bacana divulgar o logo do evento. Outra coisa, colocar o logo da instituição da qual você faz parte. Essa pessoa aqui faz parte da UEPG, então, legal você colocar o símbolo da tua universidade, é a tua marca, teu distintivo, é a tua carta de entrada. Então, bacana colocar em algum espacinho do pôster a imagem da tua instituição, tá? Uma coisa que não é para fazer, aqui eu tirei o nome dos autores, né, gente? Não quero divulgar e nem apresentar nada de ninguém. Uma coisa que não dá para fazer, colocar resumo e depois colocar um referencial teórico, uma escrita. Não é um trabalho que você vai entregar em papel, você vai apresentar. Então, nada de resumo aqui, é introdução, objetivo, métodos, resultados e conclusão. E algumas referências bibliográficas, tá? Então, esse pôster não é o recomendado. O que a gente recomenda? Esse é um pôster de um evento científico que aconteceu, de uma estudante do curso de medicina da Federal. Vejam que bacana, ela utilizou aqui da imagem para trazer o título, né, um título de 4 linhas, tudo bem, sem problema algum, ela colocou até palavras-chave, isso se existia necessidade de colocar, você coloca, mas em linhas gerais não se coloca. Símbolo da universidade, símbolo do evento, e trouxe aqui um símbolo, uma grávida. Peraí, o trabalho dela fala sobre grávida. Tem interesse? Vou lá ver. Sobre gestante. Então, às vezes, você pode sim chamar a atenção do teu público com uma imagem, né? Uma imagem que chame a atenção. Vamos dar uma olhada em linhas gerais do pôster. Vejam que ela traz introdução, objetivos, métodos, resultados, conclusão e referências bibliográficas. Ela trouxe aqui umas imagens de financiamento. Puxa, essa menina, ela participou, por exemplo, de uma iniciação científica, que teve algum recurso da Fundação Eucária, do CAPES, do CNPq. Legal, é bacana você identificar essas questões, tá? Introdução. Trouxe aqui o textinho da introdução, chamou a atenção de algumas palavras. Legal, bacana. Objetivo. Colocou em linhas gerais qual é o objetivo. Método. Pessoal, uma grande dica que eu gosto, que eu trago no método, é que o método não seja muito escrito. Eu gosto de dinâmicas. Então, aqui, ela colocou no formato de passo a passo como ela chegou
Nos resultados, então, em fevereiro a julho de 2018, ela coletou dados de 100 gestantes no programa Mãe Curitibana. Você não precisa deixar isso por escrito, você pode deixar o fluxo e apresentar, contar para as pessoas. Né? Eu organizei uma informação de uma base de dados do DataSUS. Legal, como que você organizou isso? Eu vou mostrar outros exemplos que são bem úteis, tá? Nos resultados, vejam que ela preferiu utilizar a informação no formato de gráficos, não tem nada escrito. Uma coisinha ou outra, idade média aqui escrita. Quanto mais visual, melhor. Coloco aqui os formatos, conclusão e referências bibliográficas. Gente, vejam que as referências bibliográficas, ela é tamanho formiguinha. Professora, que tamanho da letra? Gente, 18, 20, máximo. Por quê? Porque eu não tenho que roubar o espaço do pôster. É importante ter referência? É, mas ela precisa roubar o espaço do pôster? Não. Letras pequenininhas de referência bibliográfica, para que o pôster fique mais amigável. Vejam aqui os subtítulos, ela colocou as informações dos outros autores, orientador, bem legal, bem importante, tá? Segundo exemplo, um exemplo de um trabalho de estudo descritivo, que é a proposta de algumas atividades que a gente tem aí, né? Então, colocou aqui o símbolo da Universidade Federal do Paraná e vejam que ele não fez, esses alunos não fizeram num formato de coluna bem certinha. Ele diminuiu aqui o tamanho da primeira coluna para que ele pudesse aumentar nesse tamanho aqui, dar atenção ao que ele queria chamar atenção. Então, introdução, objetivo, método, e um método num formato esquematizado. Pegou dado DataSUS do INCA, porque ele está falando de câncer de próstata no Brasil. Pegou dados do IBGE, colocou aqui, discriminou algumas informações e disse que fez análise e organizou ali no Excel. Tá? Resultados. Olha, gente, que interessante. Os resultados, ele pegou essa última parte aqui do pôster e as considerações finais no meio. Posso fazer isso? Sim, você vai apresentar isso, não tem problema. Você pode colocar os resultados aqui um pouco escrito, um pouco em formato de gráfico, tabela e as considerações finais, levantando algumas hipóteses, que é a proposta do trabalho, discutir algumas questões levantadas. E ali no final as referências bibliográficas numa letrinha menor. Esse outro pôster eu achei bem bonitinho, né? Coisa de menina, mas enfim. A gente trouxe aqui, eles trouxeram informações relacionadas à leptospirose. Leptospirose, ratos, eles colocaram aqui um ratatouille para fazer uma comedinha. Então foi bem bacana, colocou o símbolo da universidade, colocou os autores, a gente já identificou que a Gabriela era quem faria a apresentação, porque ela grifou, deixou em negrito, bacana. Introdução, objetivos, métodos no formato de esquema, como eu comentei com vocês. Resultados, gráficos, considerações finais, referências. Gente, não precisa de grandes destrezas para fazer o pôster. Você consegue fazer aí num formato bem bacana. Um terceiro exemplo também, sobre sífilis congênita em Curitiba, da incidência ao tratamento. Símbolo da universidade, os autores aqui, não colocou o e-mail, o ideal seria pôr o e-mail, né? Vejam que ela utilizou uma imagem de fundo de uma grávida, porque é sífilis congênita, introdução, objetivo, métodos num formato de esquema, resultados numa parte grande do pôster, no final, considerações finais e referências. Cor harmônica, cor que dá para você ver, que chama atenção, né? Então, são essas questões que a gente tem que levar em consideração na visualização dos pôsteres. Esse é um pôster que eu também gostei bastante, ele utilizou bastante imagem de fundo, ele só trouxe muita informação escrita. Gente, quanto menos informação escrita, melhor. O pôster não é para ser ele único por si só, né? Então, talvez aqui nas considerações finais eu reduziria um pouquinho esse tamanho de título. Tá? Vejam o método que ele fez no formato de esquema, algumas tabelas, um gráfico, né? E colocou algumas imagens de fundo e 5 referências mais importantes. Tá? Esses são exemplos de pôster da Universidade Federal do Paraná. Eu trouxe outras universidades, outras instituições. Esse é um pôster realizado por alunos da Universidade Positivo. Vejam que bacana. Eles fizeram um projeto de 5 sentidos para estudantes do 5º ano da Escola Municipal Heitor de Alencar Furtado, de Curitiba, Paraná. Colocaram aqui as informações dos autores e vejam que bacana, eles colocando aqui informações de introdução, objetivo, método, como são os 5 sentidos, que é a visão, o olfato, audição, paladar,
tato, eles usaram desses íconezinhos para trazer essa questão, né? Vejam que os resultados, eles trouxeram todos em formato de imagem das crianças, que eles utilizaram lá na escola e tal. Então, é uma proposta também, é um formato diferente de pôster a ser apresentado. O outro pôster é da PUC Paraná. Esse é um pôster que eu achei super legal, é um pôster de um TCC, de um trabalho de conclusão de curso dos estudantes de medicina. E eles fizeram um levantamento epidemiológico dos casos de câncer de pulmão em Curitiba, orientadoras, autores, e colocaram as caixinhas de texto em pontilhado. Eu achei que ficou bem bonito, bem legal. Introdução, objetivo, método, no formato de esquema, resultados, olha que bacana que eles colocaram o formato do pulmão e a localização do câncer e tal. Foi bem, uma criatividade bem grande de se fazer. Conclusão e as referências bibliográficas. Cores bonitas, cores chamativas, então um tipo de pôster bem bacana. Um outro exemplo é um pôster que eu gostei da imagem. Como chamou a atenção, coração, o que é? Cardiologia. Estamos fazendo alguma coisa de cardiologia aqui. Então, ficou legal. A cirurgia cardíaca minimamente invasiva versus outra técnica, né, de cirurgia, o orientador, autores, e-mail. E vejam que eles utilizaram diferente o formato do pôster. Eles fizeram introdução, objetivo, método, né, resultados com as tabelas, conclusão e as referências. Usaram o pôster como um todo. Não ficou ruim, ficou bem legal, bem bacana. Um outro pôster aqui para mostrar a vocês, planejamento familiar na gravidez da adolescência. Uma grávida aqui no canto, imagem da universidade, referências bibliográficas, e vejam que as colunas ficaram diferentes. Introdução um pouquinho mais larga, objetivo menor, métodos em itens, não fizeram esquema, mas colocaram itens, que é bacana, bem direto, resultados e conclusão aqui. Então, também é possível fazer nesse formato. Esse é um pôster de um evento científico do Hospital Cajuru, né? E eu gostei dele pelo seguinte sentido, gente. Achei bacana o jeito que eles colocaram as caixas de texto. E olhem aqui de que forma que eles organizaram os contatos e as referências. Ficou bem legal, chamou atenção a forma do contato, as referências bibliográficas, né? Esse próximo exemplo de pôster, eu queria chamar a atenção de duas coisas. Foi um pôster que eu achei muito criativo. Um pôster muito bacana, com, assim, o jeito dele legal. Então, trouxe um esteto aqui no meio, o título do trabalho, os autores, e aqui toda a informação, com imagem e tudo mais, imagem da universidade. Uma coisa que, na impressão de um pôster como esse, a gente tem que tomar cuidado, são as cores. Gente, azul claro com branco, fica muito difícil de se ler, de se ver. Vejam aqui essa introdução. Difícil do olho conseguir entender o que está escrito, por conta da questão da cor. Então, a gente tem que tomar cuidado quando a gente vai organizar o pôster, para que a gente não caia no erro de escolher uma cor que não fique tão adequada, tá? Então, essa é uma dica, uma situação que eu chamo a atenção. E este é um outro pôster que, visualmente, ele ficou bonito, tá? Ficou bem legal. Mas assim, ó, introdução, métodos, resultados. Cadê o objetivo? Não pode faltar, o objetivo é um dos mais importantes. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa questão do objetivo. E outra coisa que eu chamo a atenção é o azul em cima do azul. Um gráfico como esse fica um pouquinho sem graça. Então, tomar cuidado com as cores, tá? É uma dica que a gente traz. E, por fim, eu gostaria de apresentar a vocês um pôster que eu apresentei num evento internacional. Esse foi um pôster que eu apresentei no Canadá. Pessoal, esse pôster eu contratei um web design para fazer, né? Foi um pôster que eu apresentei no ano de 2010, já faz bastante tempo, né? Mas assim, o que eu queria mostrar para vocês nesse pôster? Esse foi um profissional que fez. Será que a gente não consegue fazer parecido? É esse desafio que eu quero propor. Você tem capacidade de fazer o seu pôster, você não precisa contratar um profissional de web design. Ficou lindo o pôster, ficou bem legal, chamou atenção aqui o Brasil e tal, as informações. Mas assim, nada de tão diferente que você não possa fazer. Então, essa aula, ela traz aqui o apelo de estimulá-los a construir os pôsteres dos eventos científicos que vocês venham a participar.
Construam, usem a imaginação de vocês. Tomem cuidado com algumas questões, questão cor, questão tamanho de letra, questão, né? Algumas questões, mas o resto a gente dá conta. Uma última dica. Se eu vou presencialmente num evento, a última dica que eu gostaria de trazer a vocês. Quando eu fui para esse evento internacional, o que eu fiz? Eu queria que bastante gente conhecesse o meu pôster e a gente não tinha naquela época essa coisa de tirar foto, sabe? Ah, vou tirar foto porque eu gostei e tal, não existia muito disso, né? Então, o que a gente fez? A gente imprimiu várias folhas A4 do pôster e colocamos com uma taxinha ali no lugar onde ficava o pôster. Gente, isso é super legal. Por quê? Porque a pessoa pode pegar e levar para casa o teu pôster, sem precisar ficar tirando foto e tal. É um cuidado a mais que você tem aí na divulgação do teu trabalho autoral, enfim, né? Então, ficam aí todas as dicas. Aqui tem o meu e-mail, caso você tenha alguma dúvida e queira tirar, né? A gente fica à disposição de vocês. Espero que as dicas tenham contribuído para a organização dos teus trabalhos, nas apresentações dos eventos científicos. Qualquer coisa, fico à disposição. Muito obrigada pela atenção, pessoal. Até mais, até a próxima. Tchau, tchau.